Olá, hoje nós vamos refletir sobre o texto de Lucas capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 8, que é a história que Jesus conta sobre uma viúva e um juiz. Então vamos ler o texto, Lucas 18, e é um texto que nos ensina sobre perseverança na fé. Esse é o grande ponto de comparação aqui dessa parábola. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Então, o próprio texto de Lucas já nos aponta qual era o objetivo de Jesus. Que nós devemos orar sempre, que a oração não deve ser algo esporádico na vida do cristão e que a gente não deve desanimar, que a gente deve continuar insistindo na oração, e perseverando nessa oração, colocando diante de Deus as nossas necessidades e até as nossas vontades. Versículo 2. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Veja que nessa parábola, quem vai ser comparado com Deus é esse juiz. Um juiz que não teme a Deus, um juiz que não respeita ninguém. Isso não significa que Deus está dizendo que ele não respeita a si mesmo e que ele não teme a si mesmo e que ele não respeita ninguém. A grande questão dessa característica aqui é que, assim como esse juiz não respeita a Deus e não teme a Deus e não respeita ninguém, assim Deus também não atende os nossos pedidos por causa de temor a nós, porque Ele tem medo de alguma coisa, né? Porque Ele está se sentindo pressionado, nada disso. Esse juiz aqui é o tipo de juiz que não se sente pressionado, não teme a Deus e não respeita ninguém. Não, quando Deus nos atende, não é por essa razão. E aí então Jesus vai adiante dizendo, nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo, ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. De certa forma, o que ela estava pedindo para esse juiz é que ele fizesse o trabalho dele, que ele fizesse aquilo que um juiz tem que fazer. Agora, ela era uma viúva, ela era uma mulher sem marido, alguém que não tinha a intercessão de ninguém, que não tinha o cuidado de ninguém e era uma pessoa socialmente insignificante. Ele poderia muito bem agir pensando, olha, eu não vou atender essa mulher porque ela é insignificante. Qual o benefício que eu vou ter atendendo essa mulher? Quer dizer, Deus, quando nos atende, Ele não nos atende porque Ele vai ter algum benefício com isso. Então, o Lucas vai dizer no versículo 4, durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas, afinal, pensou assim, é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como essa viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença em favor dela. Se não fizer isso, ela não vai parar de me amolar e vai até acabar comigo. Qual é a questão aqui? A questão aqui, ela não desistiu. Ela continuou pedindo, clamando e colocando a sua causa na mão desse juiz. E o juiz, então, decidiu atender o pedido e tomar uma decisão em favor dela. Isso não significa que Deus nos atende porque a gente vai atormentar a Deus, porque a gente vai aborrecer a Deus. No entanto, Jesus explica no versículo 6, prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu povo que grita por socorro dia e noite?
Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Eu vou deixar a última parte do texto como conclusão, mas a comparação que essa parábola aqui está nos trazendo é a seguinte: se um juiz injusto faz justiça por motivos escusos, quanto mais Deus fará justiça. Quanto mais Deus atenderá aos nossos pedidos por amor. Veja que a questão essa história é um ponto de comparação para que a gente possa pensar em Deus como aquele que atende os nossos pedidos, e Ele faz isso por amor, porque nos ama. E Jesus vai concluir essa parábola dizendo: mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? É importante que essa perseverança demonstrada na oração seja sempre uma perseverança na fé, uma perseverança que continua, de alguém que continua firme, confiando na obra de Jesus, por perdão dos seus pecados e para a sua salvação. Jesus aqui está levantando a possibilidade de, quando chegar o momento da sua segunda vinda ao mundo, quando ele finalmente vier como juiz, de que o amor vai esfriando. Será que ele vai encontrar fé na terra? Às vezes, alguns movimentos evangelísticos são meio triunfalistas e pensam na perspectiva da fé cristã se espalhando por todo mundo e do mundo se tornando cada vez mais cristão. Esse questionamento de Jesus aqui nos leva no sentido contrário. Jesus vai dizer em determinado momento que o tempo vai passar na história da humanidade e o amor vai se esfriando e não o contrário. Então, veja, Jesus sim, em determinado momento, fala que antes da sua vinda o Evangelho vai ser pregado em todo o mundo. No entanto, isso não significa que vai chegar um momento em que o Evangelho estará sendo pregado em todo o mundo ao mesmo tempo. Vamos imaginar uma situação em que nós, por exemplo, talvez por falta de ofertas, temos que fechar uma igreja, porque não tem como sustentar o trabalho da pregação do Evangelho naquele local. Aquele local ali foi um local em que o Evangelho foi pregado, ou a partir do momento em que o Evangelho não é mais pregado ali, a gente não pode considerar que ali o Evangelho foi pregado. Ali o Evangelho foi pregado. No entanto, a responsabilidade de o Evangelho não estar mais sendo pregado ali naquele local é dos cristãos daquele local que não trabalharam para manter o Evangelho sendo pregado ali. Existe a responsabilidade e a responsabilização daqueles que não mantiveram o Evangelho sendo pregado em determinado lugar. E assim então Jesus termina essa história nos incentivando a perseverar na fé e demonstrando a importância da perseverança na fé e da perseverança na oração. É importante que a gente continue orando sempre e colocando sempre as nossas necessidades, os nossos desejos, as nossas angústias na mão do nosso Deus. Fique à vontade para comentar esse vídeo, para mandar perguntas, para reagir, para inclusive enviar para mim alguma dúvida no privado, no particular, que eu vou estar muito alegre em responder a sua dúvida. Grande abraço e até a próxima.